Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro nesta sexta-feira, depois de muitos acontecimentos importantes aqui no nosso país que anunciam aquilo que nós sempre falamos aqui no nosso Portal do José, que esse ano seria um ano com muitas emoções. Felizmente, para nós, as emoções estão cada vez mais próximas de coisas alegres. No entanto, para quem está no mundo do obscuro, no mundo do negacionismo, no mundo do bolsonarismo, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Eu mostrei para vocês mais cedo que teve um fato da maior relevância que eu não vi ninguém comentar, que foi o fato do presidente Lula ter feito uma live no mesmo horário que o Flávio Bolsonaro também fez uma live. E sempre se soube que a extrema-direita sempre teve uma abrangência e uma força muito grande nas redes sociais. Mas ontem, esse fato do presidente Lula ter tido 3 vezes mais audiência do que o Flávio Bolsonaro, isso é muito significativo, isso diz muitas coisas para a gente. E isso anima, talvez, né, pelo menos é como eu estou torcendo, para que a SECOM, a assessoria do presidente Lula, enxergue de uma vez por todas da importância fundamental do presidente Lula estar nas redes. E aí não se trata, como eu tenho sempre falado aqui com vocês, de uma questão eleitoral, porque seria reduzir muito o que acontece no Brasil a uma eleição. Não, eu me refiro sempre ao papel civilizatório que tem um líder político, o papel pedagógico que tem um líder político, para o bem ou para o mal. Quando o líder político ele é ungido, né, ele chega até o poder pelo voto popular e ele exerce uma influência negativa, o que nós temos são figuras como o Bolsonaro aqui no Brasil, só para ilustrar, e ditadores que acabaram criando tantos dramas e tantas tragédias e guerras mundo afora, né? Mas quando o líder é um líder positivo, o líder ele é inspirador, o líder ele consegue transmitir uma série de valores positivos, as nações prosperam, as nações se desenvolvem. E é assim que a gente enxerga nesse momento esse confronto entre o presidente Lula representando esse processo civilizatório, valores positivos, valores humanistas, e do outro lado o negacionismo é vinculado com o crime. Porque, gente, nós nunca podemos deixar de lado a verdade de que esse clã Bolsonaro e as figuras que estão no seu entorno, eles não têm projeto de absolutamente nada em benefício de absolutamente ninguém, a não ser do seu próprio clã e das pessoas que estão no seu entorno. Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele é incapaz de formular qualquer ideia sobre qualquer assunto. Porque assim como o pai, ele passou a vida toda se emburrecendo. O Flávio Bolsonaro, ele só tem conhecimento de coisas que possam gerar dinheiro para ele ou para as pessoas que estão no seu entorno. Então ele tem uma dificuldade muito grande de entrar em qualquer tipo de debate sobre a realidade brasileira. E, portanto, ele acaba falando muitas besteiras e acaba sendo refém das pesquisas de opinião que os grupos que estão perto deles elaboram, né? Então aquela história, Flávio, olha, tem muita gente preocupada com roubo de celular. Aí ele vai e faz um discurso gigantesco contra o roubo de celular. Olha, tem muita gente que está reclamando que o Código Penal é muito brando para esse tipo de criminoso. Aí lá vai ele falar de Código Penal. Olha, se fala que é muito importante investir nas polícias. Aí ele fala que vai investir nas polícias. Só que é o seguinte, quando você pega o que foi o governo do pai dele, o governo do pai dele não tem nenhum indicador positivo em nenhuma área. Ele não é capaz de dizer, olha, nós já fizemos isso em tal área, portanto nós vamos repetir, nós vamos multiplicar. Não tem nada, são coisas sempre no campo fantasmagórico, no campo do abstrato. Então nós temos essas duas coisas que estão acontecendo no Brasil. Uma posição progressista, humanista, com o presidente da República, que ontem, como eu disse para vocês, apresentou algumas linhas de coisas que ele quer fazer e coisas que são possíveis de serem feitas. Obviamente, a sociedade vai ter que dar força para o presidente da República para ele conseguir vencer uma série de obstáculos no meio dessa história. Por isso, nós temos aqui um papel fundamental como pessoas que ajudam a esclarecer mentes e tocar corações também, né? Bom, eu vou seguir aqui no nosso papo, mas antes que eu me esqueça, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você venha aqui para o nosso portal, venha se somar aqui com as nossas discussões,
sempre compartilhe os nossos vídeos, comente também aqui na seção de comentários, interaja com as outras pessoas, tem muita gente bacana aqui no nosso portal, e nunca se esqueça de dar o seu joinha. E sempre leia o primeiro comentário, porque no primeiro comentário ele tem um link para você participar efetivamente dessa jornada nossa de combate a essa insanidade, esses criminosos que estão tentando voltar ao poder aqui no nosso país, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, e aí voltando nessa história toda, a gente se depara com uma fraqueza espiritual, uma fraqueza moral, uma fraqueza ética, uma fraqueza intelectual, porque eles não têm absolutamente nada a oferecer. E aí o que a gente vê são as manifestações de desespero dessas figuras que sempre se arvoram, né? Com uma testosterona lá em cima, né? Testosteronicamente falando, né? Como sendo pessoas muito viris, muito corajosas, enfim. Mas quando você olha todas as vezes que o clã Bolsonaro se deparou com algum tipo de dificuldade, o que se vê são figuras chorando, figuras se acovardando, figuras não enfrentando absolutamente nada, mostrando que eles são absolutamente covardes. Ontem, por exemplo, eu não tinha nem visto essa cena do Eduardo Bolsonaro se debulhando em lágrimas. Gente, ele sofreu chacota por todos os lados. Eu vi um vídeo do Kim Kataguiri mostrando que a direita está se engalfiando, mas antes mesmo do Kim Kataguiri dizer que o Flávio Bolsonaro é aquilo, do Eduardo Bolsonaro ser aquilo que nós sabemos que ele é, um covarde, ele já tinha se acovardado dentro do Congresso Nacional. O Glauber Braga apontou o dedo para ele também, falou um monte de coisa para ele, e ele se acovardou, ele não conseguiu enfrentar o Glauber, né? E ontem, a cena que eu não tinha visto, não sei se se muitos de vocês já viram, se não viram, eu vou mostrar aqui um trechinho, do Eduardo Bolsonaro se debulhando em lágrimas. Gente, olha, a cena é dantesca, né? Que mostra que essa testosterona toda que eles gostam tanto de enaltecer, tá faltando aos montes nessa turma aqui. Vamos ver se dá pra pegar aqui, vamos lá. Meus filhos, eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim. Porque a gente é velho, a gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução. Com o Interpol, ver advogado, é caro pra caralho. E você vai pra viagem, você chega no local e, sei lá, você vai ser preso. E aí você pergunta, né, caralho, por que eu tô fazendo isso tudo? Podendo deixar os meus moleques em casa sem poder ver o pai. Gente, é muito bizarro isso, né? Francamente, é muito bizarro. Foi longo o negócio, não foi um chorinho, não. Foi um choro longo. Me lembrou até, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, gente, com vocês, algo que a gente via muito na escolinha do professor Raimundo. Ele me lembrou muito aqui o Rolando Lero, ó, acho que eu consegui pegar aqui, ó. Olha só, gente, aquele choro meio forçado, né, com soluços. Vamos pegar um trechinho. Quando tivermos uma notícia tão triste como essa, por favor, preparai meu espírito. Eu sou cardíaco. E hoje não tem um sublingual para colocar. O senhor me dissolve. Então, gente, não dá pra a gente não rir desses criminosos, né? Eles infernizaram muito a todos nós e continuam a infernizar, mas mais do que isso, eles mataram pessoas com esse comportamento que eles tiveram. E isso não é pouca coisa, não. A gente jamais pode esquecer disso. E aí uma outra coisa também, além dessa conjuntura toda que eu estou analisando com vocês, muitas pessoas querem saber a minha opinião, em relação ao fato de ontem a polícia, aliás, o André Mendonça ter autorizado um inquérito contra o filho do presidente Lula. O presidente Lula, já mostrei para vocês mais cedo, deu uma sapatada gigantesca dizendo, olha, não tem
passada de mão na cabeça de ninguém. Se tiver alguém responsável, alguém tem que ser responsabilizado, conforme a lei diz, independente de quem for. E aí é o seguinte, tem uma coisa muito curiosa, eu não sei como é que os advogados do Lulinha vão lidar com essa questão, porque no nascedouro desse tipo de comportamento tem um vício jurídico muito complicado. Porque o que está fazendo o ministro André Mendonça e a Polícia Federal, num caso desse, onde o Lulinha seria uma suposta figura para fazer um suposto tráfico de influência para um suposto negócio que não aconteceu? Porque, gente, se é um crime, em tese, uma tentativa de um crime contra a administração pública, a coisa tem que ser instaurada no primeiro grau pela Polícia Federal, junto à Justiça de primeiro grau e o Ministério Público de primeiro grau. O que tem a ver o ministro André Mendonça e a Polícia Federal num caso desse? O que tem o Supremo Tribunal Federal a dizer o direito, né, exercer a jurisdição, como a gente vem do latim, né, a expressão jurisdição quer dizer o direito. O que o ministro André Mendonça tem que dizer o direito num caso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal? Qual é a jogada no meio dessa história? Então, acho que os advogados aí do Lulinha, ele deve estar muito bem assessorado, acho que é a questão já inicial para se combater. Agora, essa situação, mais do que ser enfrentada no campo jurídico, tem que ser enfrentada também no campo político. Porque o maior interessado em que esse inquérito seja concluído, a partir de agora, é o próprio Lulinha e sua defesa. Por que negócio é esse? Então, quer dizer que a Polícia Federal está querendo investigar se o Lulinha estaria conversando com alguém para fazer um tráfico de influência, para vender, para que o Ministério da Saúde fizesse um negócio para... Gente, essa história está muito complicada. Agora, se a direita está pensando em fazer desse episódio um grande carnaval, olha, eles vão acabar provocando também uma equivalência de tratamento jurídico, porque o que tem que se cobrar é o que Flávio Bolsonaro, aí sim, enquanto senador, e aí ele tem o foro perante o Supremo Tribunal Federal, como é que essa história dele com o Banco Master e aquela gravação que foi exibida por todos aí, que nós sabemos, das conversas dele com o Vocaro, e o registro dele ter ido visitar o Vocaro, com dinheiro que saiu de fato da fazenda pública, dos aposentados, e passou por uma lavagem de dinheiro para ir para os Estados Unidos, cuja prestação de contas ainda não foi mostrada para ninguém. Então, olha, o ministro André Mendonça, se ele está tendo essa lupa toda para mandar investigar um suposto tráfico de influência de algo que não aconteceu, então ele vai ter que mandar investigar com muito mais intensidade algo que aconteceu. Porque esse algo que aconteceu tem gente presa. E a gente presa, ou a pessoa presa, é o senhor Daniel Vocaro, que tem ligações ali com as tramóias de todos os governos bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. Porque a grande falcatrua que drenou dinheiro de aposentado para o esquema de Vocaro saiu do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro esse governado desde 2018, aliás, para ser exato, 2019, né? De 2019 para cá, pelo bolsonarismo, com esse lapso muito pequeno de termos agora um desembargador governando o estado do Rio de Janeiro. Então tem muitas coisas que estão sendo colocadas aí, mas fica esse registro. A falta de testosterona, né? Ou esses testosterônicos seres são, na verdade, testosterônicos fakes, ou seja, são covardes legítimos ou covardes reais, né? Enfim, tudo isso está rolando, eu acho que vai ter coisas muito interessantes aí pela frente, a gente vai voltar a comentar, tá bom? Mas por enquanto eu fico aqui, como vocês estão vendo, eu estou aqui no meio do mato, porque eu estou circulando, porque esse ano vai ser um ano de muita circulação, pelo menos até outubro, olha, vamos circular bastante, tá bom? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, primeiro comentário ali para você ajudar a gente a seguir mais fortes ainda, tá bom? Um grande abraço, tchau!